Amigos, que Deus abençoe aos seus amados que participam desta transmissão, que Ele venha iluminar os nossos entendimentos para que possamos compreender a vontade dEle para nossas vidas. Porque quem quer entender a vontade de Deus para a sua vida é porque quer fazer a vontade de Deus. E são esses que Deus escolhe para serem salvos. Ora, nós estamos aqui meditando sobre a palavra de Deus. Por exemplo, nós falamos ontem aquela palavra que Deus falou para o seu servo, o antigo servo, ex-servo Eli, profeta, sacerdote. Ele disse: aos que me honram, eu honrarei. Aos que me desprezam, serão desprezados. Quer dizer, você, eu, todos nós somos honrados por Deus ou desonrados por Ele. Mas vai depender de quem? De Deus? Não. Dos outros? Não. Vai depender de nós mesmos. Nós é quem decidimos se vamos ser honrados ou se vamos ser envergonhados, humilhados. E também nós é quem decidimos se nós somos justificados, justos diante de Deus ou condenados diante de Deus. Porque está escrito, porque por tuas palavras, Jesus falou isso, por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Quer dizer, vai depender das nossas palavras a nossa condenação ou absolução. Então você tem o direito, o privilégio de escolher a sua absolvição diante de Deus. Isso mesmo, diante de Deus, claro, porque Ele sabe todas as coisas. Mas o que Jesus ensina? Ele ensina que com a nossa boca, se com a nossa boca nós confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quer dizer, quando nós decidimos por livre e espontânea vontade, não com a espada no pescoço, a pessoa por livre e espontânea vontade, ouve a palavra de Deus, aceita essa palavra e quer obedecê-la, então Deus vai instruí-la como fazê-lo. Agora, se a pessoa confessa a palavra de Deus, mas no coração não crê naquela palavra, então não acontece nada. É o que diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, pronto, serás salvo. Só isso. Você não tem que pagar para ser salvo. Você não tem que ser dizimista para ser salvo. Você não tem que ser ofertante para ser salvo. Você tem que confessar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. E, no seu coração, crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Essa crença, essa fé, é o próprio Deus quem nos dá, o Espírito Santo. Então, quando nós confessamos e cremos no coração, e a crença no coração é você concordar dentro de si. Alguém perguntou qual a diferença entre o crer e o acreditar. Então eu vejo
a diferença, por exemplo, no casamento. Quando você crê numa pessoa, você casa com ela, você assume aquela pessoa. Isso mesmo, você assume aquela pessoa pelo resto da sua vida. Você compromete a sua vida, o seu futuro, com aquela pessoa para sempre, até a morte. Que é o que tem que acontecer com Jesus. Quando a gente crê em Jesus, a gente se compromete com Ele a viver de acordo com a palavra dEle por toda a vida, obedecê-la, segui-la. É isso que faz a diferença. E o acreditar já é diferente. Quando a pessoa acredita na outra, ela toma a decisão de ficar juntas, digamos assim. Ela não casa, não. Ela fica junta, não quer... Olha, tá bom, eu acredito em você, mas eu não quero compromisso. Eu não quero assinar papéis. Eu não quero ter obrigações. Eu não quero ter responsabilidades com você e vice-versa. Então, a pessoa acredita na outra, mas não quer compromisso. Isso é acreditar. Mas crer, crer é entregar a vida, assim, dar 100% para outra pessoa. É crer que vai dar certo. Lá no coração, ela crê que vai ser feliz com aquela pessoa. Isso se chama crer no coração. Ela acredita, mais do que acredita, ela assume um compromisso que mostra que ela crê, mais do que acredita. Isso que faz a diferença. A mesma coisa com respeito à fé no Senhor Jesus. Por exemplo, se eu tenho a fé no Senhor Jesus, se eu creio nele mesmo, então tudo que ele falou, tudo que está escrito na sua palavra, eu vou obedecer, eu vou seguir, eu vou me esforçar para seguir nos mínimos detalhes. Por exemplo, ele fala, olha, por tuas palavras serás justificado. Quer dizer, pelas palavras que eu falar, que eu pronunciar, eu serei justificado, quer dizer, absolvido diante de Deus, ou serei condenado. Vai depender da palavra que sair da minha boca. E quando ela sai da minha boca, naturalmente ela sai lá do coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando você vê pessoas falando abobrinhas, pessoas incrédulas, pessoas más, mal intencionadas, essas pessoas, elas estão cheias do mal dentro de si. O que é que você pode esperar de uma pessoa que está cheia de coisa ruim dentro do coração? Você não pode esperar, digamos, estímulo, palavra de conforto, de consolo, nada disso. Ela sempre vai jogar pedra, porque o coração dela está cheio de maldade, de coisas perversas. E Deus, que conhece os corações, ele entende, vê tudo, todas as coisas. Não há nada em nós que esteja oculto aos seus olhos. Então, ele sabe quem é bem intencionado e quem é mal intencionado. E eu penso, eu creio que é nesse critério que Deus escolhe. Ele escolhe aqueles que ele quer salvar, que ele vai falar, que ele vai chamar, que ele vai convencer dos seus pecados e vai convertê-los. Ele vai fazer isso. Mas o importante é que a gente não pode esquecer que estas palavras que Jesus falou, por tuas palavras serás justificado, ou por tuas palavras serás condenado, quando nós falamos a palavra de Deus, nós temos o amém de Deus. Quando nós falamos a palavra do diabo,
nós temos o amém de Satanás. Quando nós falamos as palavras do diabo, nós estamos servindo ao diabo. Quando nós falamos, professamos, confessamos a palavra de Deus, nós servimos a Deus. Então é bom que você, amiga e amigo, venha a se analisar, fazer um autoexame da sua vida, do seu comportamento, das suas palavras, dos seus pensamentos diante de Deus, não para dar satisfações a quem quer que seja, mas para que você venha ser salvo, para que então você possa viver uma vida de qualidade que Deus oferece para aqueles que seguem a sua voz, a sua palavra. Muito importante isso, mas muito importante mesmo. Porque, por exemplo, estávamos conversando ainda há pouco, se a pessoa fala para o seu filho, né? Esse menino nunca vai ser ninguém. Ela está condenando a criança. Meu filho não tem jeito. Não faça isso, não faça isso. Você está amaldiçoando o seu filho com as suas próprias palavras. Porque assim como Deus usa a palavra para dar vida, o diabo usa a palavra para trazer a morte. É isso aí. Por isso, Jesus ensina, por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, cuidado, minha amiga e meu amigo. De repente você amaldiçoa seu filho, sua filha, seu ente querido, com palavras que jamais poderiam ser pronunciadas, jamais sequer ser pensadas, porque você o ama, você ama a sua filha, mas quando você fala algo satânico, maligno, com respeito ao futuro da criança ou daquela pessoa que você ama, então você está condenando. Você está condenando aquela pessoa. Isso é o que o Senhor Jesus ensina aqui na sua palavra. Por tuas palavras será justificado. Quer dizer, nós não temos que condenar ninguém, nós não temos que amaldiçoar ninguém, nós não temos que praguejar contra ninguém, nós não temos que pensar mal de ninguém. A gente tem que pensar o que é bom, curtir, cultivar dentro de nós os pensamentos que vêm de Deus. Oh, meu Deus, abençoa fulano, beltrano, cicrano. Eu não posso fazer nada por essa pessoa, mas eu posso orar por ela. Eu peço que o Senhor venha salvá-la, abençoá-la, enfim. É assim que a gente tem que se comportar neste mundo com as nossas palavras. Porque assim como a sua palavra tem poder para abençoar, a sua palavra tem poder para amaldiçoar. Porque o diabo usa a palavra para amaldiçoar, para condenar, jogar pedra, para estimular a dúvida, para estimular o desânimo, a desistência e se entregar para o mal. Mas Deus tem a palavra dele, que uma vez crida, nós vamos curtir, cultivar a bênção dele. É por isso que o provérbio, lá em Provérbio, diz que a vida e a morte estão no poder da língua. A vida e a morte estão no poder da língua. Depende do que a gente fala. Ainda bem que a gente todo dia tem aqui uma palavra instruída, inspirada por Deus para falar, ensinar, orientar. Quem quiser
graças a Deus, vai pegar a palavra e vai aplicar no seu coração, na sua vida. Foi assim que eu comecei a minha jornada de fé. Eu ouvia a palavra de Deus e procurava colocá-la em prática na minha vida. E fui seguindo neste caminho até hoje. Então, amiga e amigo, pense bem antes de falar. Ou é melhor, então, ficar muda ou mudo do que falar bobagem. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã. Hoje nós teremos o dia da restituição. Deus abençoe a você. Você que se volta para Deus, quando a gente se volta para Deus, Deus se volta para a gente. Ele falou isso. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Quer dizer, é uma decisão pessoal, cada um tem que tomar a sua própria atitude. Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus. Amém.